programa Saúde Feminina, iremos tratar de um assunto que está atingindo 7 entre 10 mulheres na atualidade, que é a dependência afetiva. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto, temos aqui a psicóloga Priscila Rocha. Bom dia, doutora. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Também trouxemos aqui como convidada a portadora dessa dependência, Luísa Lurier. Bom dia, Luísa. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, doutora, vamos começar a senhora nos ajudando a entender um pouco mais o que é ser a dependência Para nós afetiva. entendermos melhor sobre esse transtorno, é necessário a gente entender sobre a afetividade. Tá? Ela faz parte das relações interpessoais e o bem-estar na vida do ser humano. Antigamente, as mulheres elas eram totalmente sujeitas e submissas aos maridos. Então não havia essa questão da preocupação, né, de uma dependência. Na verdade, a mulher ela era dependente e não havia como taxar essa dependência como, propriamente dito, um transtorno de afetividade. Tá? Então, a mulher ela passava a ser submissa ao marido, já que ele era considerado o homem da casa, ele trazeria a comida, e ela passava a cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, e ela não tinha para quem expor os seus problemas, então não era considerado um transtorno. Então, Luísa, nos conte um pouco mais de como você descobriu que era portadora dessa dependência. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci um rapaz muito bonito, muito interessante, e ele foi o meu primeiro namorado. E nós começamos a namorar e ele foi assim um refúgio para mim, porque eu tinha uma grande dificuldade na minha casa de me relacionar com a minha família. E então eu encontrei nele um refúgio para mim, porque ele era uma pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito prestativa. Ele me ajudou muito a não me sentir mais tão sozinha, tão desprezada, porque era assim que eu me sentia na minha casa. Então, nós namoramos durante 4 anos e nos casamos. Durante o nosso namoro, eu consegui estudar, eu fiz faculdade de jornalismo e assim eu consegui me estruturar assim, tanto quanto ele. Ele hoje em dia é uma pessoa muito bem estruturada, uma pessoa muito bem financeiramente, e nós dois conseguimos ter uma vida muito estável assim. Só que após 2 anos de casamento, ele precisou fazer viagens, porque o trabalho dele exige isso dele. E ele começou a viajar. E eu nunca tinha experimentado isso de me ver longe dele, assim. Ele sempre estava presente na minha vida, em todos os momentos. E quando ele começou a viajar, quando ele passou a precisar trabalhar em outros estados, eu fiquei muito mal, porque se ele não estivesse do meu lado, se eu fosse sem ele para algum lugar, até mesmo se eu estivesse no meu trabalho e não pudesse falar com ele, ligar para ele para dizer bom dia, eu não conseguia fazer nada direito, assim, é tudo mal. Isso começou a me prejudicar muito. Mas ao mesmo tempo eu não podia mudar isso, porque senão ele perderia o emprego e as coisas começariam a dar errado. Mas isso começou a acontecer e foi algo assim muito sério, muito grave mesmo, porque eu não conseguia ficar longe dele. E assim, eu ia para os lugares que eu precisava ir, e eu ficava muito triste, sabe? Parecia que nada fazia sentido. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, começou a surgir dentro de mim uma desconfiança. Eu comecei a desconfiar dele, porque às vezes eu ligava para ele e ele não podia me atender, porque ele estava em alguma reunião, ele estava com algum cliente, e eu achava que ele estava com alguma mulher, que ele estava me traindo. E isso foi se agravando cada vez mais. E incomodava muito ele, né? Porque nenhum homem gosta que você fique pressionando, que você fique toda hora ligando, desconfiando, sendo que se ele gostava de mim, ele não tinha por que fazer nada. Só que eu não entendia isso. Era algo muito grave mesmo, que atrapalhou completamente o meu relacionamento. Então, como vocês puderam já observar nesse relato, que ela mesma vivenciou, a gente pode perceber que os processos psicológicos básicos, eles são afetados,
Então, a percepção da pessoa já passa a ser outra, a memória da pessoa passa a ser outra, o comportamento começa a mudar e começa a se tornar algo totalmente diferente, mas não porque o indivíduo quis, né? A pessoa quis, mas porque realmente a emoção da pessoa está sendo afetada devido a esse transtorno. Eu concordo, doutora, porque quando ele voltava, eu ficava super bem. Nossa, parece que a minha vida ela era completamente realizada quando ele estava de novo perto de mim. Só que o que eu fazia? Eu procurava prender a atenção dele de alguma forma, porque quando ele estava longe, eu tinha medo de perdê-lo, sabe? Tinha medo de ele não voltar mais pra mim. Então, o que eu fazia? Eu tentava forçar situações, assim, pra ele gostar mais de mim, pra ele me amar mais, pra ele me dar mais atenção. E eu percebi que isso começou a incomodá-lo, porque ele se sentia muito sufocado, assim, ele se sentia muito aprisionado. E quando eu ia para o trabalho, eu ficava ligando para ele, e se ele não me atendesse, eu não conseguia ter um desenvolvimento bom no meu trabalho, nas minhas matérias, eu não conseguia fazer direito porque ele não tinha me atendido. Então eu começava a pensar 1 milhão de coisas que ele poderia estar fazendo e eu não conseguia trabalhar direito por conta disso. Então, como vocês podem observar, né, a percepção dela a partir daí, né, já começou a mudar. Ela já começou a ver o marido dela como uma pessoa que pudesse traí-la, como uma pessoa que quisesse o mal dela de alguma forma, né? Na verdade, o marido acaba se tornando o centro das atenções dela, Isso, não é? Isso. E aí, tem casos, não sei se é o seu, mas que as mulheres, assim, passam até a não ter mais opiniões próprias, se importando somente com o que o marido, o parceiro pensava, né? Não querendo impor justamente para não ter um tipo de rejeição com opinião, com medo do que o outro iria pensar ou iria fazer. Doutora, com relação ao tratamento dessa dependência, o que temos hoje? Bom, na verdade, a pessoa precisa procurar, né, profissionais que estejam aptos, como os psicólogos, psiquiatras ou até mesmo assistentes sociais, né? E a principal questão o portador ele precisa reconhecer que ele precisa de ajuda, né? Então ele tem que aceitar ajuda e primeiramente reconhecer que ele precisa, né, e procurar o tratamento. Luísa, você fez algum tratamento desse tipo? Então, depois de todas essas coisas que aconteceram, meu ex-marido, né, não suportou e nós nos separamos. E ainda é um pouco difícil para mim falar disso, porque eu ainda estou em tratamento, isso aconteceu, eu procurei a terapia, né, eu consultei um psicólogo e comecei a fazer a terapia e foi muito bom para mim, mas ainda assim eu precisava de algo além. Então foi quando eu conheci o grupo MADA, que é Mulheres que Amam Demais Anônimas, e eu ainda continuo nesse tratamento, né, porque eu ainda preciso, ainda estou no processo de cura, que eu acredito que eu preciso de uma cura mesmo, e está sendo muito bom para mim. Inclusive eu indico para as mulheres que precisam disso, que sofrem assim, se identificam, né, com a minha história, que procurem. É muito bom, você conhece histórias, você se depara com situações parecidas e às vezes até piores do que as suas, e é muito bom isso, porque a gente conversa, a gente compartilha, né, as dores, e tem momentos assim de descontração também, então eu indico. Então é isso, fica a dica para você que se identificou com a história da Luísa, e eu espero que o programa tenha ajudado um pouco mais a você entender o que vem a ser a dependência afetiva. Obrigada pela participação da psicóloga Priscila Rocha, muito obrigada, Priscila. De nada. Obrigada também pela sua presença aqui no programa, Luísa. Eu espero que você consiga alcançar o seu objetivo, que é a melhora da dependência.
Obrigada. E no próximo bloco teremos a participação especial na cozinha do programa Saúde Feminina, Palmirinha, ensinando você a fazer um cupcake de churrasco delicioso. Não saiam daí! Olha, Nicole, tá difícil, hein? Olha aqui caindo as minhas plantinhas. Bom dia! Hoje no programa Saúde Feminina vamos falar sobre Não fica falando. Bom dia! Hoje no programa Saúde Feminina iremos tratar de um assunto que atinge 7. Bom dia! Hoje no programa Saúde Feminina iremos falar sobre um assunto que atinge entre 7. Sim, quando tinha convulsão. Fala de 7. Não fala, não corta, não corta. A afetividade. É bom começar. Não, o que eu entendi aqui no programa, que eu quero deixar mais forte disso, é que eu não sei o que eu ia falar. Mas peraí, a característica mais forte é que a pessoa. Ai, gente, eu esqueci de atrapalhei. Que a pessoa sabe, independente. Com os psicólogos. Que foi? Para de rir, bora que eu tenho nada com fome. Com os psicólogos, psiquiatras ou até mesmo assistência social. É um pouco difícil pra mim falar disso, porque Tem que estar triste. que merda, eu ia Vai, chorar. chora logo, deixa eu ver. Vai, chora logo esse negócio, pelo amor de Deus. Tá.